Olá, terceiro ano, estamos de volta para mais uma aula de Geografia do dia 3/8, né? Dia 3/8, aula de Geografia. Mais um mês se passou, já passamos da metade do ano, né? Seguimos aqui firmes e fortes, confiantes que está logo perto de acabar isso tudo e a gente logo vai se ver. Então vamos lá, peguem o livro de vocês, abram lá na página 55 que a gente vai falar sobre rios. É um conteúdo bem legal, bem divertido que vocês vão se amarrar. Vamos lá, vamos começar a leitura, acompanhem, tá? Vamos saber aí, ó, como que acontece, o que é um rio, né? Os rios são cursos de água naturais que percorrem um caminho, deslocando-se de regiões mais altas para regiões mais baixas. Vamos conhecer as partes de um rio. Leia as informações e localize-as na ilustração a seguir. Então a gente está vendo aí, ó, uma imagem linda, né? Bem colorida, ilustrativa para que a gente não tenha dúvida, né? Na hora de estar fazendo as comparações. Vamos aí acompanhar setinhos para a gente entender como é o esquema, qual é o caminho, como que surge o rio, né? E vamos observar com mais detalhe, né? Uma observação detalhada. Lá em cima, perto das montanhas, né? Um relevo, montanha, né? Montanha é um relevo. Como vocês já sabem, então tá lá a nascente onde nasce o rio. O nome já está falando, nascente, dali que sai a água da terra, que brota a água da terra, né? Ali que o rio se torna rio. São gotinhas de água que vão emanando, que vão saindo de dentro da terra e ali ela vai escorrendo, né? Ela vai correndo, escorrendo, né? Da forma que achar melhor para ser entendido. E ali ela vai criando o caminho, aquela água do rio nasce através de uma forma, né, que a gente às vezes não tem essa consciência, que são apenas pequena quantidade de água saindo de dentro da terra e numa proporção que toma para se formar um rio. Então, continuando, tem a nascente do rio que nasce lá em cima das montanhas, olha só o curso que o rio está fazendo. Vem descendo, ó, esse caminho aí bem azul, bem ilustrativo para a gente não ter dúvida. Vai descendo aí, tem uma queda d'água, pode ser chamado também de uma pequena cachoeira. E assim que cai, já passa por um rio principal, quer dizer, esse rio vai se tornando mais largo, vai ficando com mais força, porque a água desce com velocidade, então vai se tornando um rio principal. Logo abaixo do rio principal, da setinha, está escrito leito, que é aonde a gente vê aí, ó, onde que tem o leito do rio, uma parte mais larga, né? Continuando com as setinhas, tem as margens, que são as laterais do rio, as margens, ali onde que o rio passa e sempre tem um barranco de um lado, um barranco de outro, aquilo chama-se margem, né? São paredes. Logo aí, atrás de margem, tem afluente. Afluente é um outro rio que nasce perto dali e ele faz o quê? Ele se encontra com esse rio principal. É um afluente. E tem a várzea, que é um terreno alagadiço, também usado pela agricultura. O foz é onde é o encontro das águas, que pode ser com mar, com outro rio, com lagoa. Aí vem o foz. Mas deixa eu ler, né? Que eu não li, eu fui só falando para vocês que eu já tinha visto o conteúdo. Nascente, local em que o rio nasce, localiza-se em um ponto mais alto que o foz e surge de fontes subterrâneas, do degelo ou de um lago. Aí, ó, nascente, tá mais explicadinho. A Mara falou a grosso modo e depois vai aqui embaixo o conteúdo vai explicando com mais precisão. Foz, parte final do rio, onde ele despeja suas águas, ó. Pode ser no mar, em um lago ou em outro rio, igual a tia falou. Margem, local ao lado do rio, onde a água se encontra com a terra, que são as paredes ali, ó, as margens. Leito, onde a água do rio corre, ela fica, né? Ela vem de lá e cria aquele corpo, né, grande. Geralmente a parte fica mais larga, né, do rio, quando vai formando esse leito.
Afluente, rio menor que despeje suas águas em outro rio principal, igual eu falei para vocês. E várzea, terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram junto às margens de um rio. É um terreno mais alagado, né? Está bem perto do rio. Virando a página, para a página 56, a gente vê aqui duas ilustrações falando assim: o ser humano altera os rios. São essas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Vamos saber um pouco do que essas imagens estão nos mostrando, estão nos ensinando. O relevo por onde o rio corre influencia na forma do aproveitamento de suas águas. Os rios que correm por terrenos planos e não são muito rasos podem ser usados como via de transporte. Os rios que correm os terrenos com grande inclinação e apresentam quedas d'água em seu percurso podem ser utilizados para a geração de energia elétrica por meio de uma usina hidrelétrica. Para construí-la, geralmente faz-se uma barragem para represar a água e formar-se um lago, que pode inundar florestas ou até áreas habitadas por pessoas. A imagem aí em cima está mostrando o que é uma usina hidrelétrica do Xingó, no Rio São Francisco. Canindé de São Francisco fica lá em Sergipe e essa foto foi tirada em 2015. Essas usinas hidrelétricas elas são usadas para fornecer energia elétrica para a gente. A força que cai a água ali nessa barragem onde vocês estão vendo, tem os tubos brancos e depois um outro na vertical e depois um tubo mais escuro na horizontal. Essa usina, com a força da queda dessas águas, começam a conseguir girar como eu vou dizer para vocês? Não tem uma palavra aqui, mas a força dessas águas fazem girar, fazem emanar uma força maior de uma geração de energia, melhor falando assim, e acaba se transformando. Essa força das águas acabam transformando-os em energia elétrica. Não dá para explicar muito bem para vocês, vocês vão saber detalhadamente isso com mais lá para o quarto, quinto ano, mas é mais ou menos assim. Então, falando aqui sobre como é construída essas indústrias, né, hidrelétricas, essas usinas hidrelétricas, elas são usadas, né, para fornecer energia elétrica para nós, para nos dar conforto, mas antes delas serem construídas, elas também acabam trazendo um transtorno para as populações que moram ali perto delas. Por quê? Geralmente, quando ela é proposta, fazem uma proposta que ali poderia ser construída esta usina hidrelétrica, o povo que mora ali perto daquele rio, perto daquela região, eles têm que sair dali. Os ribeirinhos, as pessoas que moram naquelas cidades, elas têm que sair. Por quê? Porque essa hidrelétrica, ela vai usar a força da água, ela vai pegar o rio, o leito do rio, a força das águas que vem de um outro lugar e vai inundar aquela região. Inundar é deixar aquele rio maior, com mais possibilidade de embarcação, mais possibilidade de fazer um transporte. Então, tudo quanto é fauna e flora, mata e animais, aquela região vai ficar alagada. Onde que é terra vai se tornar água, né? Vai se tornar um rio. Então, quando se faz uma usina hidrelétrica, tem os prós e os contras, as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas é que a gente contém uma fonte maior de eletricidade, né? Que a usina hidrelétrica traz eletricidade, luz para dentro das nossas casas, mais conforto. Mas também tem a coisa ruim, que vai acabar com a floresta, com os animais, vai deixar pessoas que estavam acostumadas a viver em uma determinada região, vai deixar de viver ali, né? Isso tudo causa um tipo de transtorno. Às vezes é para um bem maior, às vezes não, principalmente aqui no nosso Brasil, mas isso é conversa para gente grande. Continuando aqui a leitura, falamos aqui sobre as florestas e até as áreas habitadas por pessoas, né, são prejudicadas. Ao utilizar os rios e também os mares, os lagos, o ser humano altera a paisagem. O
que é a segunda parte. Mas eu vou voltar mais um pouquinho para ficar melhor do nosso entendimento, que eu falei demais. É importante lembrar que a economia da energia elétrica conserva os recursos hídricos, porque não é porque a gente tem uma usina hidrelétrica que fornece energia elétrica para a gente que a gente vai usar, né, abusar da energia elétrica. Não, a gente também tem que economizar. Se usarmos muitos equipamentos elétricos, será necessário aumentar a quantidade de água para gerar essa energia. Então, mais água que vai ter que ser lançada ali por aquelas grandes, eu esqueci o nome, gente. Mas como a força disso faz produzir energia elétrica. Será necessário aumentar a quantidade de água para gerar essa energia. Por isso, devemos ficar atentos para não gastar água e energia além do necessário. Então, a gente tem que ter essa consciência. Ao utilizar os rios e também os mares ou lagos, o ser humano altera a paisagem. Nas margens do rio, usados como via de transporte, em alguns trechos são construídos atracadouros para o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Caso o rio tenha algum desnível que impossibilite o transporte, podem ser construídas eclusas, ou seja, grandes estruturas de concreto que funcionam como elevadores aquáticos, possibilitando uma embarcação passar da parte mais alta para a parte mais baixa ou de um rio e vice-versa. Então, essa imagem aí de baixo é uma eclusa do Tucuruí, lá no Pará. Essa foto foi tirada em 2014. E aí funciona como um elevador. É como se ela estivesse aqui embaixo e chega uma embarcação, um navio, um barco, que ele está aqui na parte mais alta do rio e ele quer descer. Então, eles colocam esta embarcação ali entre essas duas paredes e é como se tivesse uma porta. Então, eles tiram aquela água dali e o que acontece? O navio está aqui, o barco. Aqui tem duas paredes, né? O navio está aqui. Vai tirando a água, né? Vai abrindo, a água não vai descendo? O barco vai descendo junto e vai se encontrar com a outra parte do rio que está mais lá embaixo. Então, ele vai seguir o rio, como se fosse um elevador. Vai descer aquela embarcação e ela vai tomar seu rumo. Acontece da mesma forma quando uma embarcação está na parte mais baixa e quer ir para uma parte mais alta. Colocam também essa embarcação ali entre essas duas paredes de concreto e em vez de abrir uma porta para a água descer, é como se tivesse canos empurrando a subida da água, vamos supor assim. Então, aquele nível da água que está lá embaixo, eles vão abrindo, né, uma porta diferente da outra, creio eu, que vai elevando, que vai subindo o nível da água e aquela embarcação que está ali, ela consegue chegar na parte mais alta do rio e tomar o seu rumo também. Muito interessante, né? Coisas que a gente às vezes esquece. Vocês estão aprendendo agora. Vamos virar o nosso livro, página 57. Como que diz o tema, né? O ser humano altera os rios. Então, são as coisas boas e as coisas ruins que o ser humano faz, mudando as nossas paisagens e mudando também o curso dos nossos rios. Na página 57, continuando, já vem falando de uma outra paisagem, de uma outra realidade. Já estão nas grandes cidades, não está mais lá no interior, como na página que a gente viu, poderia ser em um outro ambiente também, mas aqui a gente está percebendo que já está mais na parte da cidade. Nas grandes cidades é comum haver rios que foram canalizados e suas águas passam por turbulações ou canais de concreto, seguindo um traçado reto. Essas obras são feitas para facilitar a ocupação das áreas que margeiam os rios, permitindo a abertura de ruas e construções de edificações. O que acontece? Quando a cidade foi construída, o rio tinha um curso dele, ele mesmo fez o curso dele, ele criou. Só com o passar do tempo, as grandes cidades precisaram ser urbanizadas, precisaram ser uma cidade onde tinha vias mais rápidas, precisava ter praças, precisava ter comércio, e a passagem da água daquele rio estava atrapalhando. O que o homem fez? Ele pegou, em vez de deixar o rio correr como ele nasceu, em curvas, vamos supor assim, o homem foi lá e concretou aquela margem reta. Então, o rio que nasce lá em cima de uma montanha, né, quando ele chega em uma determinada cidade, eles fazem um corredor de concreto e aquele rio só pode seguir em linha reta, ele não pode
fazer as curvas como ele nasceu para fazer isso, né? Então, isso que acontece. Para as cidades ficarem mais fáceis de ser transitadas, para dar mais conforto às pessoas, é feito isso, né? Então, por isso que nós humanos sempre estamos modificando aí a natureza, como vocês podem perceber, para nos dar mais conforto, facilidade, né? É a vida. Continuando aqui. Outra alteração provocada pelo ser humano nos rios é o despejo de esgoto e lixo em suas águas. A gente pode perceber, alguns de vocês, que quando chove muito forte, os bueiros de perto das nossas casas, das grandes avenidas, costumam a sair água de dentro deles. Por quê? Porque a gente tem um costume muito feio, que é jogar lixo em qualquer lugar. Não estou falando só vocês que são criança, não. Gente grande também. Não tem consciência. Então, aquele lixo que você joga na rua vai parar no bueiro. O bueiro ele é feito para tirar a água da chuva, né? Sair dali com a água da chuva, dar evasão e jogar em outros lugares. Como que joga lixo na rua, o lixo vai parar dentro do bueiro. Como que aquela água da chuva vai parar lá nos rios? O que acontece se o bueiro está cheio de lixo? O lixo vai parar lá no... O lixo que você jogou no bueiro, na rua, vai parar lá nos rios. E aí o bueiro entope, a água vai, em vez de correr por baixo do solo, faz aquela, né, aquela fonte no meio da rua, cheio de lixo, inunda tudo, só traz transtornos por causa da má consciência, a má preservação e a mal educação, né? A educação é muito importante nesse ponto, porque a gente tem que ter uma boa educação de não jogar lixo no chão, cuidar das nossas florestas, cuidar das nossas águas, ter consciência, que isso tudo traz transtorno, né? Se eu não faço a minha parte, eu vou atrapalhar o outro, do exemplo para o outro não fazer. Então, a gente sempre tem que fazer a coisa certa, não pode fazer coisa errada, porque sempre vai atrapalhar alguém, vai prejudicar alguém e principalmente nós mesmos e a natureza. Usar o rio como lixeira é uma prática negativa, comum e perigosa. Além do mau cheiro, outra consequência desta prática é transbordamento dos rios em época de chuvas, como eu havia falado, alagando ruas, casas e trazendo muitos prejuízos à população. Aí vocês podem ver, ó, 3 imagens aí. Uma que o rio foi em São Paulo, que deixaram o curso do rio reto, né? Se colocar lixo ali, se chover muito, se inundar, a água vai parar lá dentro da cidade. Entra nas casas, faz a maior bagunça. Esgoto sendo despejado no córrego, logo aí embaixo, ó, também é uma coisa errada, diz que se fez, se de fazer. E depois o que acontece com esse esgoto aí, o lixo que você joga na rua, vai parar lá no rio e o rio fica cheio de quê? De lixo. Sem possibilidade da gente tomar a água que a gente toma vem dos rios, sem a possibilidade de pescar, porque os peixes que ali poderiam estar ali não podem estar, porque eles vão estar mortos. Fica uma imagem horrível, a natureza sofre, então há muitos transtornos aí por causa de uma atitude tão ingrata. Vamos lá, a parte digital, aí ó, na página 58, está nos falando sobre a localização dos corpos de água na paisagem. Você conhece os corpos de água localizados no seu município ou em lugares próximos a ele? Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre isso. É bem legal essa descoberta. Por mais que estejam pedindo para fazer com colegas, duplas ou trio, você vai fazer em casa sozinho com a ajuda da família. Ó. Utilize um programa aplicativo digital de localização geográfica para encontrar um corpo de água no município. Não precisa localizar geograficamente. Vai mesmo na internet, joga a pesquisa lá para ver se você consegue achar. Após identificarem um rio, lago, córrego ou mar, descubram o nome dele e registrem aqui. Ó. B. Observe os elementos localizados ao redor do corpo de água que vocês encontram. Então, citem aí também quais são os elementos que é localizado ao redor do corpo de água. E o 2, indiquem as principais formas de uso do corpo de água observado. Corpo de água, gente, aqui em cima já falou, mas eu vou especificar de novo. É qualquer manancial, nascente, trecho de drenagem, curso de água, é reservatório natural ou artificial de água, lago, lagoa, é onde tem água, tá? Isso que é um corpo de água. Então,
pesquisem aí o que fica mais pertinho da sua casa, coloca os detalhes aqui que vocês vão gostar muito de entender e de saber quais são os corpos de água que existem perto de vocês. Na página 59 tem atividades para a gente fazer. Aqui, ó, está falando, ó, identifica as formas de utilização do rio. Eu já falei até uma lá na parte, agorinha há pouco, que no número 1 aí, ó, o rio é utilizado para várias formas. Então, vocês acompanham os números aí e vão colocando, ó, embaixo dessa imagem para que serve este rio. Para muitas coisas, como vocês podem observar. Vão olhando e vão escrevendo aí, ó, as 7 principais coisas que a gente está vendo aí que as águas dos rios são feitas, são para quê? E aí a gente vai passar para um novo conteúdo. Falamos do rios, né? A gente já falou de água também lá em ciências, então aqui é só para a gente poder entender melhor, né? O que é um rio e quais as transformações e o que ele traz de benefícios e o que ele transforma na vida do ser humano. Na página 60, a gente vai falar do capítulo 3, Paisagens, Tempo, Clima e Vegetação. Neste conteúdo aí, nesta página, vocês estão vendo uma menininha aí, ó, a vegetação e o clima nas paisagens. Em um dia ensolarado, Paula decidiu regar a semente de uma árvore. Desenhe ao lado como você acha que a árvore ficará quando crescer. Tá aí, ela tá regando essa semente, você vai desenhar essa árvore aí. Mas quando você olha para a imagem, você vê que é um dia ensolarado e quente. Que características do desenho justificam essa afirmação? 2. E onde você vive? Os dias costumam ser ensolarados, nublados ou chuvosos? 3. Além da temperatura elevada, parece haver um pouco de vento no local da imagem. Qual parte da imagem indica essa situação? Eu li tudo para agora a gente ir discutindo, vai falando aos poucos. Paisagem, tempo, clima e vegetação. A paisagem vocês podem notar aí que é o local que essa pessoa está, a Paula está. O tempo, qual é o tempo que está falando aí? O tempo está como, né? Clima, como que é o clima? Tá quente, tá frio, tá ensolarado, tá nublado, tá chuvoso? E a vegetação, o verde, como é que tá? E como que eu sei que tá ventando? Qual é a parte aí da imagem que me mostra que tem vento? Neste conteúdo a gente vai falar sobre temperatura, sobre os efeitos climáticos, sobre o que isso traz na vida da gente, para que serve, né, o estudo do tempo, do nosso clima. Isso tudo a gente vai acompanhar e vai aprender um pouquinho mais aqui nestas páginas que a gente está começando a desbravar. Na página 61, vocês vão ler lá com paciência e responder, tá? Na página 61, eu vou acelerar um pouco para o vídeo não ficar muito grande e a gente ficar muito tempo vendo, fica enjoado. Paisagens e diferenças climáticas. Aí eu vou resumir. Vocês estão vendo aí que a gente está falando de clima, já está dizendo paisagens e diferenças climáticas. Depois, com calma, vocês vão ler todo o conteúdo e vão entender melhor. Não está difícil de ser entendido. Aqui está falando das paisagens e das diferenças do tempo. Como as duas imagens embaixo está falando do Central Park lá nos Estados Unidos. Em uma imagem é verão, tá quente. E na outra imagem tá inverno, tá nevando. Então aqui a gente já pode perceber o que o clima traz de diferente nessa mesma paisagem. Quando tá sol quente, as pessoas estão ali perto, estão usando roupas mais leves. Olha aí a floresta, olha aí o verde, como tá lindo, tá bonito. As pessoas estão se sentindo mais à vontade. Quando a imagem muda, a foto muda para o mesmo cenário, mas com uma visualização diferente, porque é uma outra época do ano, o que acontece? As pessoas estão com roupas pesadas porque o clima está frio, né? Quando a gente está com calor, a gente fala que as temperaturas estão elevadas, estão quentes. Quando a gente está com frio, a gente fala que as temperaturas estão baixas, porque a gente está com frio, né? Ela vai caindo e a gente vai sentindo cada vez mais frio. Então, nesta imagem aí, o clima está frio, então as pessoas estão com mais roupas, elas estão mais juntinhas, né? Não que na outra imagem não tá.
A neve aí, ó, vocês estão vendo a transformação da neve. Isso tudo altera a paisagem, a forma das pessoas se vestirem, né? Isso tudo a gente pode observar a gente pode perceber prestando mais atenção. Em cima tá Gifu, Japão, 2015. Olha a forma do telhado das casas. Será por que o telhado das casas são assim? Porque é um lugar que é frio. Esse lugar frio, geralmente as construções são feitas assim, porque se a neve cai, ela não se aglomera, ela faz o quê? Ela desliza, ela não fica aqui, ó, parada com risco do telhado cair. Ela fica aqui. E as paisagens e as diferenças climáticas, ela acontece no mundo inteiro. Aqui no nosso país, por exemplo, tem lugares que são mais quentes, as pessoas vão usar mais roupas leves. Lugares mais frios, como Domingos Martins, Santa Teresa, Santa Leopoldina, né? São lugares mais frios. Então lá a temperatura cai logo e são lugares frios, a gente usa roupas mais pesadas. A gente que mora mais na parte litorânea, onde que tem o mar, as temperaturas são mais quentes, né? Isso influencia também. O clima é assim, ou chove, ou faz sol, ou tá nublado, ou venta, a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo e vai se especializando, né? Vamos dizer assim. Mas depois vocês vão ler com calma, mas é isso que quer dizer. Passando para a página 64, tá terminando já. Na página 64, ó, as formações vegetais também estão relacionadas com as condições de temperatura e a quantidade de chuva. Observe as fotografias que mostram diferentes paisagens. Na imagem de cima, vocês estão vendo uma floresta, uma paisagem linda, com uma mata tensa, uma mata bonita, fechada, provavelmente também uma mata preservada, né? Ali não tem a mão do homem. E também o que traz aí nessa imagem? Quanto mais verde, quanto mais floresta, quanto árvores mais altas, o clima ali nesse local é um clima ameno, um clima bom, porque ó, é uma foto de dia, podem perceber que há sol, né? É um dia quente, mas onde tem floresta, onde tem mata, o clima ali embaixo na floresta, no solo, é um clima bom. A gente está no calor danado aqui em Vitória, né? O verão, um calor que a gente não consegue sair no sol. O que a gente procura? Uma sombra. Onde a gente acha uma sombra? Debaixo de uma árvore, a sombra de uma casa, né? Por quê? Porque ali a temperatura está melhor de se ficar. Então, daí a gente vai tirando as conclusões e aprendendo um pouquinho mais. Por isso que é tão importante também preservar a floresta, para nossas temperaturas também não se elevarem e a gente também não morrer de calor, não só a gente, mas todos os seres vivos, né? Logo embaixo está assim: em áreas quentes e com chuva durante todos os meses do ano, a vegetação é composta de árvores altas e muito próximas uma das outras. Em regiões mais frias ou em que a quantidade de chuva é menor, a vegetação é mais baixa, originando os campos. Então, onde a quantidade de chuva é maior, ó, as regiões mais frias ou em quantidade de chuva, a quantidade de chuva é menor, a vegetação é mais baixa, originando os campos. Então, aqui embaixo, onde que você está vendo uma mata rasteira, como se fosse grama, é porque não chove muito. Lá em cima, onde chove muito, o solo fica fértil, fica propício à plantação, a ter uma floresta bonita igual essa, é porque chove muito, ó. As formações vegetais também são relacionadas com as condições de temperatura e a quantidade de chuva. Observe a fotografia que mostram diferentes paisagens. Chove muito, muito verde, muitas árvores, grandes, altas, robustas. Chove pouco, a vegetação é rasteira, como se fosse grama, não tem muita água. E quando não chove nada, o que acontece? Aí, ó, fica seco o solo, nasce cacto, as árvores são pequenas, fracas. Então, isso também é muito importante. Depois vocês vão ler mais com calma para poderem estar tirando aí as dúvidas de vocês, tá? Sobre o tipo de temperatura e o que causa nas nossas vidas aí, como as paisagens também se modificam, para a gente entender um pouquinho mais, tá? Última página, gente, para terminar. 63, minto, vai até 65. Tem atividade aí que vocês vão ler com calma, é só um ligue. Vocês vão ligar aí, ó, os símbolos aí do lado, sol, nuvem, sol entre nuvens, as temperaturas aí nas imagens e vão pintar, mamão com açúcar.
Virando para a página 64, vocês têm uma outra paisagem falando sobre temperaturas, sobre a cobertura vegetal, sobre a altitude, sobre o oceano. Vocês vão ler com calma também, tá? Um conteúdo bem legal, não tem dificuldade. A cobertura vegetal tem importante papel na absorção da parte de energia solar que recebemos na superfície terrestre. Áreas mais abertas, com menos vegetação, tendem a apresentar-se com temperaturas mais elevadas. Áreas verdes, ao contrário, atuam absorvendo e diminuindo o calor do sol. A Tamara já tinha falado isso aí. Esse lugar aí, ó, onde tem vegetação, é um lugar que tem um clima melhor, não é tão quente. A altitude também exerce influência na temperatura do ar. Se você já viveu em lugares altos ou conheceu alguns deles, deve ter percebido que lá as temperaturas costumam ser menos elevadas, como a Tamara tinha falado, do que aqueles com baixa altitude. Nas regiões mais elevadas, a retenção do calor é menor do que nas áreas mais baixas, porque o ar é mais rarefeito, é leve. De modo geral, a cada 200 metros de altitude que sobe, a temperatura diminui 1 grau. Quanto mais alto for, a temperatura vai diminuindo. Outro fator que influencia a medida da temperatura é a presença do oceano nas proximidades em lugares litorâneos. A temperatura tende a não diminuir muito em relação ao nível que alcançou durante o dia. Já em lugares distantes do oceano, longe, essa diferença entre temperatura máxima e mínima em um dia tende a ser maior. Esse fenômeno explica-se pela propriedade da água de reter calor e liberá-lo de forma lenta, mesmo quando não há sol, ou seja, durante a noite. Então, a gente viu aqui que a água, o clima, a temperatura, a paisagem, né, estão ali juntas para poder nos ajudar a manter a temperatura no planeta, a ver como que o clima vai ficar, se chove muito, se não chove, a nossa temperatura, isso tudo. Um pouco mais sobre. Aí fala sobre a previsão do tempo, vocês vão ler com calma, tem uma figura aí, e vão responder as 3 perguntinhas. Tudo bem? Aqui vocês vão ler sozinhos, tá? Não tem nada difícil, não. Leem aí com calma, interpretem, a gente já trabalha bastante interpretação de texto, e vocês irão fazer isso aí, tudo bem? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.